Livro de Jó, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 25, que diz assim: Porque eu não morri, eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque não houve regaço que me acolhesse? E porque peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas. Ou, como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali, os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achasse sepultura. Porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Mais uma vez, estamos lidando com um texto aonde Jó expressa furiosamente a dor das suas chagas. Como eu disse no devocional anterior sobre Jó, Jó estava lamentando não o fato de estar sofrendo a sua doença, mas de comparar a sua anterior beleza como homem, como pessoa, à atual doença que agora Jó experimentava. O que refletir sobre isso? O que refletir sobre isso que Jó vai dizendo? A furiosa lástima expressada pelos lábios de Jó traz para nós, como eu disse anteriormente, a certeza de que temos que ser sinceros com a intensidade da nossa dor. Mas em um segundo momento podemos dizer que o lamento ele é importante como terapia, como reflexão dos verdadeiros pressupostos que regem a minha, a sua, a nossa vida. Jó separa tempo para fazer isso, mas Jó faz isso de maneira sábia, de maneira pensada. Não é um lamento de dor, não é um lamento de reclamações, não é um lamento, não são perguntas depreciativas sobre si, mas são perguntas que ajudam nessa terapia de recolocação do ser e do caráter e da pessoa de Jó no lugar certo. Quantas pessoas que eu conheço que lamentam, sem serem sábios, apenas lamentam e sofrem por causa disso, e choram muito por causa disso, e querem acabar com a própria vida. Jó não está pensando em acabar com a própria vida. Jó está apenas questionando os pressupostos que o fazem ser vivo. Jó está questionando a sua fragilidade. Jó está
considerando as razões que o fazem ser o que ele é. E em tudo isso ele levanta possibilidades de uma não existência. Jó levanta possibilidades de uma não existência. E o que seria Jó sem a existência? E é por isso que, de maneira sábia, ele encara a morte. De maneira sábia, ele se levanta contra a morte, para questionar a própria morte e os seus pressupostos. Ah, quantas pessoas que na beira da doença e da morte se entregam a ela, sem ao menos querer combatê-la. Quantas pessoas que ao olharem para a iminência da passagem desta vida para outra e se entregam, sem ao menos terem a coragem de olhar nos olhos da morte e de dizer: eu vou enfrentá-la, mesmo que eu não vença, eu vou enfrentá-la e vou questionar o porquê que ela tenta me destruir. Isso é uma atitude cristã, a mais cristã. Enfrentar a morte, questionar a morte, é uma atitude cristã. E eu posso observar isso de maneira muito clara e sábia na pessoa de Jesus. Várias vezes ele dizia aos seus discípulos: eu irei morrer, mas ressuscitarei. Eu irei morrer, mas ressuscitarei. No Getsêmani, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele resolveu encarar a morte olhando no olho dela. E ele venceu a morte, porque ele encarou olho a olho na morte e disse: morte, Jó questionou a sua existência, mas eu, além de questionar, lutarei contra ti e a vencerei. E foi isso que Jesus fez, para terminar com a ruptura que a morte trazia entre homens e entre homens e Deus. Jó toma uma atitude cristã de questionar os pressupostos da morte. E eu convido você a pensar dessa maneira também, questionando sobre os pressupostos da morte e se levantando, não para criticar a morte, ou para lamentar a presença da morte, ou para chorar a existência dela, mas para enfrentá-la, para colocar em xeque, porque a morte já não tem mais poder, porque Jesus é a vitória, é a ressurreição. Aonde eu encontro isso em Jó? Encontro isso em Jó quando ele diz que a morte é a cessação de dor. Encontro isso em Jó quando ele diz que reis e conselheiros edificam para si mausoléus, enchem de casa, na verdade subtende-se casa como uma tumba de pratas em suas casas, porque na cultura em que Jó vivia, o morrer resultaria em ressurreição, em voltar à vida. O conceito de ressurreição, de voltar à vida, existia de maneira muito forte na cultura de Jó. E hoje, nós que perdemos isso de vista, devemos redescobrir este olhar sobre a morte, repensando na esperança, pensando nas afirmações que Jesus Cristo nos deixou, de que quem nele crer não morrerá eternamente, mas voltará à vida. É isso que devemos pensar. É nisso que devemos refletir. É nisso que devemos refletir hoje. E que isso possa lhe trazer sabedoria para olhar para os olhos da morte e enfrentá-la à altura, sempre a partir do ponto-chave. Jesus enfrentou a morte e a venceu. Em nome de Jesus. Amém.